ligado às nossas vitórias? Pega esse espírito. Que espírito? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2023. Diga, unção de governo está sobre a minha vida. Diga, e eu governo em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza. Todos os dias, declare, possua, se unja, como temos orientado todos os dias. Você vê o quanto isso é importante, pelo fato de você viver os resultados após essa prática. Você vê que a Bíblia nos ensina o tempo todo. Você vê que a mentalidade de muitas pessoas agora é assim, ó. Você não percebe aí fora um clima meio que de férias? Tudo muito parado? Às vezes, a analogia que se faz é que é só isso que você está vendo, não é? Mas muitas pessoas espiritualmente estão assim. Sabia? Muitas pessoas espiritualmente estão assim. Não oram, não meditam, não buscam, não focam em Deus. E aqueles que fazem o que nós estamos fazendo, repete assim comigo, saem na frente. É valioso, é vantajoso ou não é? É muito. E é por isso que é importante você manter esse ritmo. É interessante que no final do ano, a bispa deu uma direção, e todos os anos é assim. Da maneira que nós finalizamos o ano, é a maneira que nós vamos iniciar o ano. Não é? Eu ouvi pessoas usando a seguinte expressão: o ano não começou bem para mim. Então, ela mesma já deu a resposta que ela não finalizou da forma que ela deveria. Bem, buscando, orando, focada, comprometida, dando a Deus o que Deus estava requerendo dela. E ela, certamente, iniciou um ano um pouco mais reduzida. Ou seja, hoje já é dia 13, certo? Hoje não é dia 13? Teve muitas pessoas que perderam 13 dias do seu ano. 13 dias do seu ano. E na analogia de muita gente que é materialista e que olha só para isso, qual que é o popular brasileiro que as pessoas dizem? 13 dias, tempo é o quê? Tempo é o quê? Tempo não é dinheiro, não é que as pessoas falam? Tempo não é dinheiro? Você poderia estar produzindo, você poderia estar ganhando, você poderia estar ali rentabilizando, aumentando as suas terras, como diz a Bíblia, perdendo tempo. Tem muitas pessoas assim. Muitas pessoas que ainda não entenderam a importância dessa unção, dessa palavra, dessa promessa e de tudo aquilo que Deus tem para fazer no povo do Ministério Mudança de Vida. E é uma coisa assim que eu não estou relativizando tudo e querendo colocar uma régua além daquilo que eu mesmo posso chegar ou qualquer outra pessoa, mas não é pelo fato de você estar de férias, ou de você estar viajando, de você estar em qualquer outro lugar. Nós não podemos estar com a nossa mente em ponto morto, desengatada. Você sabe que quem dirige sabe muito bem do que eu estou falando. Se você está com um carro em ponto morto, em uma descida, e você está ali, como diz, banguelando o carro, quem dirige sabe o que eu estou falando. Ele está em ponto morto. Aquele carro está instável, porque até o freio gasta mais, porque o carro, ou a força do motor do carro, da engrenagem da marcha do carro, consegue segurar o carro. Você perde ali toda a estrutura, toda a estabilidade. O consumo é maior. Na mentalidade de muitos, não, a economia é maior, mas quando ele volta, o giro volta, o consumo é maior. E uma mente em ponto morto não leva a lugar algum. Pessoas que ficam esperando as coisas acontecer. Você vê que o país passa por um estágio de muita guerra. Você sabia que a gente está num período de muita guerra, não sabe? E esse período a gente vai vencer como? Obedecendo a Deus, acatando as direções,
não nos envolvendo com aquilo que não é para nós nos envolvermos, orando, dependendo de Deus, porque, infelizmente, por muito tempo, muitos de nós, permitimos coisas que hoje a gente tem que lutar para não fazer, para não acontecer. Porque muito tempo fizemos vista grossa, não nos colocamos na posição que deveríamos nos colocar, não lutamos por aquilo que deveríamos lutar. E é como a Bíblia diz, né? Os inimigos se apossaram e acharam que agora é dono, agora é deles, e agora eles podem fazer o que quiser, mas não é assim que funciona. E é uma coisa que você tem que entender, tudo aquilo que você permite, que você deixa acontecer, de uma certa forma, o tempo pode até passar, você vai resolver, aquilo vai mudar, mas talvez não com a velocidade e com o tempo que você queria viver aquilo. Com o tempo que você queria viver. Você vê que uma pessoa, um jovem, uma criança quando sonha, o desejo daquela criança quando sonha em algo, ela dorme. Quando ela acorda, qual que é a expectativa dela? Que aquilo já aconteceu, não é assim? Você não já teve criança pequena em casa? Não é assim? Você não promete algo para o filho, você fala assim, olha, nas férias, ou o papai e a mamãe vai fazer algo por você, tal dia, tal hora. Quando ele acorda de uma noite anterior de você ter dito aquilo a ele, o que ele diz para você? É hoje? Está chegando? Não é assim? Já está chegando? Não é ainda? Que hora que vai ser? É aquela ansiedade e aquela expectativa. E quanto mais o tempo passa, aquilo vai se tornando muito mais real, muito mais vivo dentro daquela criança. E é algo assim que até é empolgante, porque muitas vezes, às vezes o pai fala no momento da emoção, ou no calor da emoção, sem fazer ali uma programação, e talvez ele nem sabe como ele vai fazer aquilo. É ou não é? Talvez ele nem sabe como ele vai fazer aquilo. Mas aquela convicção daquela criança é tão grande, e a certeza é tão grande, que aquilo mobiliza o pai, a mãe, o tio, a tia, a avó, e quem está ao redor. E aquilo, de uma certa forma, por aquela confiança, por aquela certeza, por aquela confiança daquela criança é tão grande, que aquilo acaba acontecendo. Aquilo acaba se cumprindo. Aquilo se cumpre, aquilo se materializa. Porque existe ali um foco estabelecido em cima daquilo que foi, repete assim comigo, prometido. Tem promessa sobre a sua vida? Tem? Promessa de quem? De quem? De Deus. A Bíblia diz que o meu Deus, o seu Deus, o Deus ao qual você está falando, Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. E esse Deus que estamos falando, a Bíblia diz que Ele não falha, que Ele não mente. Está escrito em Isaías 55, que as palavras que saem da boca do Senhor, elas não voltam vazias. Antes elas cumprem o propósito para o qual elas foram enviadas, e depois elas voltam para o Senhor em forma de louvor e adoração. Ou seja, após ter se cumprido na sua vida, após ter se materializado na sua vida, após ter cumprido o propósito, o objetivo. Não permita a sua mente em ponto morto. Esteja comprometido. Certamente, acredito que você já tenha feito seus projetos de conquistas para 2023, escrito mesmo que for em um papel, separado as fotos daquilo que você almeja, daquilo que você deseja. Não perca tempo. Não perca essa oportunidade. Por isso que nós falamos todos os dias, declaramos todos os dias, e não é só aqui que tem que ser declarado, é o tempo todo, porque isso é confiança.
A Bíblia diz aqui em Abacuque 3, 1 e 2, na tradução NVI, a oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha que coisa interessante. Repete assim comigo, faz de novo, Senhor. Faz de novo. Quando nós lemos as Escrituras, nós nos encantamos com tantas obras, com tantos feitos. E é uma coisa encantadora. Esses dias ainda, a minha esposa está lendo com a minha filha um livro da Bíblia. E quando eu cheguei, ela toda assim, eufórica, enérgica ali com, sabe, toda ali empolgada com aquilo que ela leu. E é uma coisa impressionante que a alegria que ela tinha após ter recebido, ter lido aquilo pela primeira vez, e ter podido ver a grandeza, o favor de Deus ali, e como ela chegou para mim para contar algo que como se eu não soubesse. Sabe quando você não sabe, nossa, olha o Deus, ele faz isso, aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo outro, e a palavra dele é assim, 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 aquela expectativa, aquela convicção, aquela certeza de algo que entrou. Consegue entender? Aquilo que entrou. E é uma coisa que, infelizmente, em muita gente, muitas pessoas, por mais que ela ouve, se perde. Ela não dá ali a devida atenção. É como o Bispo Murilo sempre fala, né? Você vê aqui no interior, você vê muitas pessoas, muitos velhinhos em praças, com um radinho de pilha, já viu? Já ouviu falar? Já ouviu, pelo menos ouviu falar. Está lá com o radinho de pilha. Você pergunta para ele, o que falou aí tal minuto atrás? Eu nem sei, só está tocando aí. Está só o barulhinho lá, não é? Só o barulhinho lá, só está ouvindo. Né? Ou seja, aquilo não está entrando. Aquilo não está criando ali nenhum tipo de efeito. E infelizmente na vida de muita gente é assim. Mas uma coisa que a Bíblia nos garante é que você vê a oração do profeta Abacuque, Senhor, faz de novo, assim como o Senhor fez, e poder citar exemplos, Senhor, assim como o Senhor fez com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, assim como o Senhor fez com Jefté, assim como o Senhor fez com Raabe, Senhor, assim como o Senhor fez, poder citar, mas com autoridade, com convicção, crendo que o Deus que prometeu, Ele é poderoso para cumprir. O Deus que prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Você vê que o tempo todo, quanto mais, tem aquela expressãozinha, né, que muitas pessoas usam, quanto mais você ora, parece que pior fica algumas coisas, não é? Mas por que pior fica? Você sabe explicar esse dito popular? Não é bíblico, viu? Isso não é bíblico. Você sabe explicar isso ou não? Tem uma explicação para isso. Você está desbravando um terreno novo. Você está fazendo algo que você ainda não fez. Você está se colocando em uma posição que ainda ninguém se colocou. Você está fazendo aquilo que você deveria ter feito há muito tempo. Porque quando você faz algo que nem fizemos agora, o ano passado, e se prepare que 2023 vai ter muitos outros desse, mas habitualmente estávamos acostumados com o jejum de 7 horas aos domingos, não era? Show de bola. Tinha pessoas que ficavam até assim, no domingo, que não estavam aguentando. Aí Deus propôs, em 2022, esticar o seu povo, não foi? E fez um jejum de 24 horas. Maravilha. Alguns não fizeram, não suportaram,
foram ali se preparando e foram desenvolvendo. Mas o Senhor nos propôs um jejum de quantas horas? 72 horas. Tinha gente que só de pensar estava passando mal. Não era? Não foi assim? Meu Deus, 72 horas. Você fala assim, 7 horas, 12 horas, aí 24 horas, aí 48 horas, a pessoa já está passando mal, já tem que dar um copo d'água para ela, fala, senta, que você só está pensando. Senta, que você só está pensando. 72 horas. E é uma coisa interessante que ainda quem estava aqui na segunda-feira ouviu o próprio bispo Fernando falar que ele fez o jejum de 72 horas e acho que ele avançou ainda 5 horas a mais, que foram praticamente 77, quase 80 horas em jejum, em oração, ali focado na coisa certa. E é uma coisa assim, que quando você passa, você fala assim, que coisa, né? É possível. Mas naquele momento, como que fica o psicológico? Como que fica o psicológico? É mais ou menos assim, né? Você vê um pedaço de acrílico desse, você está achando que é um pedaço de pão, não é? Não é assim? Não é? Você vê qualquer coisa, você pensa em água, você pensa em comida, você sente o cheiro. Como eu tinha alguém que estava próximo, nossa, estou sentindo um cheiro de frango. Eu falei, rapaz, cheiro de frango? Não estou sentindo cheiro de nada, não. Você está sentindo um cheiro de frango? Eu falei, você está com vontade de comer frango assado, é isso? É o que está acontecendo? Porque eu não estou sentindo cheiro de nada. Ele falou, não, você não está sentindo, olha o cheiro. Cheiro gostoso. Eu falei, rapaz, não estou sentindo, está ficando perigoso. Eu falei para ele. Eu falei, não saia sozinho na rua, não dirija, tome cuidado, está ficando perigoso, porque você está sentindo cheiro de coisas, daqui a pouco você vai parar, achar que tem um frango gigante na tua frente, você vai entrar dentro dele. Você vê que fomos esticados, mas com um propósito, porque nós não sabíamos o que Deus tinha para nós em 2023, mas Deus sabia que é e que de fato são coisas e resultados grandiosos. Mas para isso é necessário a gente ter esse governo, esse autocontrole. Você vê que esse governo, esse controle, é você ter a segurança de que tudo vai dar certo, mesmo tudo dando errado. Não é estranho isso? Você fala assim, está tudo dando errado, mas vai dar tudo certo. Não, mas espera um pouquinho, o senhor não está entendendo. Está tudo dando errado. Não é? Está tudo dando errado, como tinha gente aí no ano passado dizendo assim, o meu presidente, aí as pessoas dizem, não, o presidente da Federativa Brasileira, não é o meu presidente. Não, não é o meu, é o seu presidente. Você vê que a esperança, as pessoas tomando caminhos, decisões, fazendo escolhas, mediante aquilo que está acontecendo. E é como a bispa falou no final do ano passado, ainda em um dos jejuns, do encerramento de jejum. É como se fosse uma história se repetindo, desde quando iniciou o primeiro ciclo da pandemia. Vocês lembram? O primeiro ciclo da pandemia, todo mundo, um caos, com medo. As pessoas totalmente, nós parecíamos zumbis diante das pessoas. Porque nós estávamos sem máscaras, às vezes, e vivendo, andando, seguindo normalmente, as pessoas com medo, as pessoas andavam, era impressionante. Lembra dessa época? Faltava se distanciar, andar com medo, pavor, desespero. E o que nós fizemos? O que a igreja fez? O que Deus nos dirigiu? A avançar, a agredir, a dar passos de fé, a fazer aquilo que estava sendo dirigido por Deus. E como foi esses 2 anos? Sabe como foi esses 2 anos? Como você ouviu no final do ano, muitas pessoas dizerem, um ano foi melhor do que o outro. Esse foi o melhor ano da minha vida até então.
Eu conquistei isso, eu venci isso, isso aconteceu na minha casa, na minha família, no meu casamento, na minha saúde, esse sonho, esse projeto, esse objetivo, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, foi o que aconteceu. Mas não era um tempo de perda, não era um tempo de prejuízo, de medo, não era um tempo de se esconder, não era um tempo de viver ali acuado, como muitas pessoas queriam que vivêssemos. Não era? E foi o tempo que mais agredimos, o tempo que mais avançamos. E quanto mais você foca em algo, mais aquilo se aproxima de você. Mais você consegue ver o detalhe, a riqueza daquilo que tem para a sua vida. É como você, não sei se você já parou para analisar e ver dessa forma, às vezes você começa a ver alguma coisa, um objeto, por exemplo, que você de uma certa forma não deu atenção para aquilo. Ou, para analisar, até mesmo de uma forma, você faz uma limpeza na sua casa, uma limpeza em qualquer lugar. Se chegar alguém mais criterioso que você, mais chato que você, vai achar que ainda não está limpo devidamente, não é assim? Não, você poderia ter limpado assim, você poderia ter feito assim. Sempre tem algo a mais. Mas por que que eu não vi? Não é assim que você fala? Não é assim que nós falamos? Por que que eu não vi? Como eu não consegui ver? É como uma leitura. Você lê algo e talvez tenha um erro de português ali, uma letra faltando, uma palavra faltando, alguma coisa fora do lugar. Você passa ali rapidamente, faz uma leitura rápida e nem vê. E chega uma outra pessoa mais criteriosa, ela olha e fala assim, está faltando uma letra aqui. Está faltando um S aqui. Está faltando um A aqui. Está faltando um E aqui. Está faltando um ponto de interrogação, uma vírgula. Está faltando aqui algo aqui. Não, não está. Aí você olha de novo e fala, não vi. Já aconteceu isso com você? Mas não se prenda ao texto, mas eu estou dizendo na vida. Quando você começa a analisar e ver que algumas coisas você poderia ter feito mais, você poderia ter orado mais, você poderia ter declarado mais, você poderia ter sido mais corajoso, você poderia ter sido mais resistente, mais persistente, porque a mesma forma que nós temos convicção, repete assim comigo, o mal também tem. E aí é uma luta de convicção, é uma luta de certezas. Ele tem a certeza que ele vai conseguir e nós temos a certeza. Quem vai vencer? Quem for mais resistente. Pastor, por quê? Quem vai vencer? O mal não vence. Se eu desistir, se eu me entregar, ele vence? Vence. Assim como muitas vezes nós chegamos na igreja arrebentados, vencidos pelo mal. Foi ou não foi? Muitos de nós chegamos assim, quebrados na igreja, com N situações destruídas, porque o mal venceu, porque ele teve poder, ele teve acesso, ele teve autoridade, ele teve mais persistência em destruir a minha vida do que eu mesmo em construir. E essa é uma resistência. E quando nós vemos essa palavra, e todas as mensagens que temos recebido todos os dias, isso tem que nos inspirar, isso tem que nos motivar. Você não pode permitir que o diabo consiga convencer você de que não vai dar certo. Você não pode. Você tem que ser aquela pessoa teimosa, persistente, resistente. Eu creio, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Deus não vai me desamparar. O meu Deus não vai me desamparar. O meu Deus não vai me desamparar. Você vê que a palavra, ela é viva. E a quantidade de pessoas que têm vivido essa grandeza de Deus na sua vida é uma coisa maravilhosa. E você, certamente, quem viveu aqui, tem vivido um ano melhor do que o outro? Tem vivido um ano melhor que o outro? Tem sido um ano superior ao outro em todos os sentidos?
Agora vamos lá. O porquê Deus pararia? Não é? Repete assim comigo, Deus só vai parar. Diga, se eu parar. Deus só vai parar se você parar. Essa obra só vai ser interrompida se você parar. Se você der continuismo e manter esse ritmo, essa fé, esse espírito, essa constância, Deus ele tem compromisso com você. A Bíblia diz aqui em Salmos 126, 1 e 6, do 1 ao 6, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por eles. Como efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, no Neguebe. Olha que coisa interessante, né? Eu não vou colocar aqui, eu nem pedi para separar, mas segunda-feira ainda o Bispo Fernando mostrou as imagens do Neguebe. E para quem não sabe, o Neguebe é a região do Mar Morto. E aquela região tem muito sal. E não tem como nada. É uma região morta, não produz nada ali. E é uma coisa tão interessante que, assim como diz a palavra, né? Que as águas vão fluir da fonte que vem de Jerusalém para o Neguebe. E é uma coisa interessante, para quem não sabe, isso já mostrou aqui, a bispa já mostrou, o bispo mostrou na segunda-feira, isso real, a promessa se cumprindo. É interessante que aquela região que era morta, que não tinha como frutificar, que não tinha como fluir, não tinha como prosperar, hoje já é possível ver até próximo ao rio que tem chegado, até o Mar Morto, ao rio, peixe, flores, aquilo florescendo em meio ao deserto, algo que não há como fluir. Não há como fluir. E é uma coisa interessante, que é assim, como nós sempre falamos, repete assim comigo, a palavra, ela se cumpre. A promessa, ela alcança o seu objetivo. Diga que é a minha vida. Ela alcança. Quando você olha e você diz assim, não há o que fazer, não tem o que fazer, não há como chegar, não há como fazer, não tem como, não a minha família, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha vida financeira, essa área, esse ponto da minha vida, essa situação aqui, não há o que fazer. Você não pode permitir que esse espírito domine você. Por isso que eu disse ainda no início, é a mente em ponto morto. Pessoas que acordam desanimadas, pessoas que vivem desanimadas, pessoas que não fazem o que tem que ser feito. E é uma coisa absurda isso, porque quando existe um interesse por algo, e você tem uma zona de interesse ali, algo que você tem interesse, as pessoas arrumam forças da onde não tem, não é? Energia da onde não tem, disposição da onde não tem. É uma coisa absurda. Ainda você vê pessoas que passam a noite bebendo, pessoas que passam a noite em lugares se comprometendo com coisas que não é saudável nem para ela e nem para as pessoas que estão com ela e nem para ninguém aquilo é saudável. Passam a noite fazendo coisas, se comprometendo com coisas e no dia seguinte ainda tem energia para trabalhar, para fazer, para seguir, para fazer o que for. Eu lembro muito bem, as pessoas falam, e é uma realidade isso, eu não sei de onde é, você vê que é uma coisa diabólica, diabólica. Eu conheci pessoas que passavam, quando eu trabalhava, isso há muito tempo atrás, não que eu não trabalho mais, gente, pelo amor de Deus, mas quando eu trabalhava em uma empresa antes de vir para a igreja,
Eu lembro, tinha pessoas, eu trabalhava numa empresa que mexia com selas de cavalo, sabe? Aquela sela de cavalo, e eu fazia aquele instrumento, o estrivo, onde a pessoa monta na sela e coloca o pé na sela do cavalo. E era um lugar que tinha, então, época de rodeio, tinha festa, então, de tempo em tempo, tinha rodeio numa cidade aqui, aí saía de uma cidade, ia para outra, ia para outra, ia para outra, e fazia tudo. E a empresa estava nesses lugares. Então, algumas pessoas da empresa trabalhavam, tinha que estar nesses lugares, tinha que representar a empresa, vender, e tinha que estar nessas festas, tinha que estar ali trajado, com chapéu, com tudo daquele jeito que você já sabe como que é. E é impressionante que muitos deles passavam a noite bebendo, na festa, na farra, chegava 4, 5 horas da manhã e no dia seguinte estava lá trabalhando, produzindo, fazendo, como se fosse nada assim, como se fosse tudo normal e ainda rindo porque tinha bebido à noite, porque ainda estava ainda daquele jeito e estava ali produzindo e fazendo. Você vê que quando uma pessoa quer, ela faz. Você consegue entender? Ela quer, ela faz. E eu lembro que muitos deles usavam a expressão assim, eu trabalho, olha só, isso eu ouvi, tá? Eu trabalho para sustentar o meu vício. Eu trabalho para sustentar meu vício. E qual que é o seu vício? Eu gosto de beber. Eu gosto de ter o dinheiro para comprar a minha cerveja. Eu gosto de ir para o baile, eu gosto disso, aquilo, eu gosto disso. Eu tenho que ter dinheiro. Eu tenho que ter dinheiro. E aí, a expressão, mas por que você está aqui? Não, se eu faltar, vai ser descontado. E se eu descontar, imagina. Eu ouvia isso. Olha quantas caixas de cerveja eu vou ficar sem. Eu vou ficar, se eu perder 2 dias de trabalho, 1 dia de trabalho, eu vou ficar sem 12 cerveja. Não, acha, que é isso? 12 cerveja? E você vê que essa é a mentalidade de muita gente aí fora. Esse é o espírito de muita gente aí fora. E quando você fala e orienta e instrui as pessoas, como nós estamos instruindo o tempo todo, acerca da palavra, acerca das direções de Deus, a postura que nós temos que ter, a renúncia que nós temos que fazer, o comprometimento que nós temos que ter, a vida de oração que temos que ter, a separação que temos que ter, as pessoas acham que é difícil, é complicado, é muito apertado. Mas é tão interessante, essas mesmas pessoas que vivem essa vida assim, passam um tempo depois, como muitas pessoas nós recebemos, é que muitos de vocês não sabem, mas a quantidade de pessoas que ligam para nós pós o carnaval, pedindo ajuda, desesperadas, é uma quantidade absurda. Pessoas que fizeram errado, que se perderam, que vacilaram, pedindo visita, pedindo ajuda, pedindo oração, porque acabaram, sabe, aquele golinho, e entraram num balde, se perderam, ou só foram dar uma olhadinha e não conseguiram ter controle, é uma quantidade absurda de pessoas. E essas mesmas pessoas pedem ajuda para quem? Para quem? Para aquele que ora, para aquele que vive uma vida separada como você. E talvez, muitas vezes, nós somos tidos como aqueles religiosos, e somos ali motivos de chacota e de zombaria para eles. Mas quando eles precisam, eles pedem oração para quem? Para quem que eles pedem oração? Para quem que eles pedem ajuda? E para quem que eles pedem? Opa, eu preciso ser igual a você. Eu preciso parar com isso. É ou não é assim? Preciso parar com isso. Eu estou vivendo assim. A minha vida não está andando, essa aqui não está fluindo. É por esse preço que nós pagamos. É por isso que nós pagamos o preço, melhor dizendo. Por essa glória. Porque é isso que Deus espera de nós, que sejamos referência para essas pessoas. Pastor, está tudo um caos, está caindo. Ok, eu estou de pé. Quem te sustenta? Não é você que se autossustenta. É Deus que te sustenta. É Deus. É Deus que te sustenta. É Deus que te coloca de pé. E é por isso que nós devemos sempre manter essa esperança, essa expectativa. A promessa de Deus, ela se cumpre.
A palavra, ela se cumpre. E olha que coisa gloriosa. Olha a maneira que você escolheu iniciar o seu ano. Como você escolheu iniciar o seu ano? Buscando Deus. Eu não tenho dúvida que 2023 vai ser disparado o melhor ano da sua vida até então. Eu não tenho dúvida. não tenho dúvida disso. Porque essa é a atitude que Deus espera de mim e de você. Esse foco. E não é aquilo, e você vê que é uma coisa tão interessante, quando você vai desenvolvendo e você vai entendendo o propósito de Deus na sua vida, você para de viver como aquele desesperado. Sabe aquela pessoa que está há 15 dias sem comer, e quando ele vê um prato de comida, ele nem consegue engolir direito, ele quer colocar tudo na boca? Consegue entender? Quando chegamos à igreja, com a vida quebrada, destruída, nós queríamos que Deus fizesse tudo de uma vez, não era assim? Foi ou não foi? E o que o Senhor falava para a gente? Calma. A gente não entendia. Calma, não entendia. Já viu Tasmania? Já viu aquele desenho? O Tais? Está lá. Calma, e Deus, calma. Não, Senhor, eu quero. Deus, calma, tudo tem um processo. E você vem, Deus primeiro te limpa, te faz entender o propósito disso, Deus te faz se comprometer com algo, e você vai indo, e as coisas vão acontecendo, aí vem algo que o diabo quer te frustrar, um problema, uma situação, aí você fica meio que desanimado, aí vem uma palavra, Deus te dá um choque, você fala, opa, era para mim isso aqui, é ou não é? Aí você vai assistir o programa, a bispa fala, levanta, isso, você que está sentado aí, levanta, é com você mesmo. E o tempo vai passando, e as coisas vão passando, daqui a pouco você evoluiu, quando você olha, você estava lá atrás. E quando você consegue fazer uma analogia da sua vida, e você vê o quanto você evoluiu, a sua mentalidade, a sua maneira de pensar, a sua maneira de lidar com as coisas, a sua maneira de tomar decisões, você consegue ver o quanto Deus é glorioso, o quanto Ele é misericordioso, e o quanto Ele foi bom com você. Aí inicia um ciclo de avanço, de progresso, de evolução. Você é semelhante a um aviãozinho. Quem já voou aqui? Já voou? Você vê que, se você voou de avião de grande porte, um avião comercial, que se fala, não esses teco-teco, você sabe a diferença de um para o outro. O avião comercial, ele voa até de 5.000 pés a 10.000 pés de altitude. A pressão é outra. Esses aviões pequenos, o teco-teco, ele não aguenta a pressão. Quanto mais alto, mais pressão. Sabia disso? Quanto mais alto, mais pressão. Mais alto, mais pressão. Avião internacional de outro porte e assim por diante. Aviões supersônico, outro ponto. Você vê que tem lá, quando o pessoal vai para o espaço, tem toda aquela estrutura, não tem? Aquela outro nível de pressão. E isso é o que acontece na minha vida, na sua vida. Por isso que nós precisamos de mais. Mas de mais o quê? Repete assim comigo, unção, favor, graça, intimidade, dependência. De quem? De Deus. Por isso que é necessário. Porque hoje você está no outro nível, não está? Ou você está no mesmo nível que você estava quando você chegou? Você não está no outro nível? Sabe por que eu sei que você está no outro nível? Eu quero que você seja sincero comigo agora. Eu vou te fazer ver como que você está no outro nível. Quem aqui, alguns anos atrás, conseguiria se ver às 7 horas da manhã dentro de uma igreja? Está rindo por quê? Buscando a Deus, ouvindo a palavra, separando o tempo para orar. Quem aqui consegue se ver? 7 horas. Eu falo assim, eu não vou nem domingo. Não vou nem domingo na igreja. Quanto mais
De manhã, 7 horas, na sexta-feira, na segunda, na terça, na quarta, como eu vejo muitos que estão aqui a semana toda, você fala, que isso, não vou nem domingo na igreja. Você está em outro nível. Você está em outro nível. E isso você tem que analisar, avaliar e computar como algo positivo e continuar nesse processo de evolução. Nesse processo de evolução, olha o que Deus fez na sua vida. Como tem pessoas que olham para você, eu não sei se você já ouviu essa piadinha, mas a piada acontece quando a mudança começa a acontecer, e você não tem que olhar isso e ver isso como ruim, tá? Porque se as pessoas estão vendo isso, maravilhoso, vou continuar crescendo. Você começa a vir na igreja e a pessoa fala, ih, virou pastor agora? Não é assim? Ô pastorzinho, não é? Tem os amigos, não é? Os marvados, né? Amigo não é, né? Mas tá bom. Mas continue vendo assim, ó, virou pastor agora. Ih, virou pastor agora. Ih, ó o pastorzinho lá. Olha lá, tá na igreja. Isso, estou indo orar por você, ó, marvado. Não é? Estou orando para você, para queimar a língua, para queimar a boca. E é tão interessante que muitos, inclusive esses dias eu peguei um testemunho de uma pessoa que veio por intermédio de outra, que ele falou assim, aquele lá me zoava lá, falava que eu ia virar pastor. Agora ele falou assim, pergunta para ele o que ele quer ser. Está até evangelizando, colocou a camiseta da igreja. Está no evangelismo, está fazendo trabalho noturno aí, ó. Está todo dia na igreja. E me zoava, era aquele que me zoava, que fazia chacota. Mas ouve lá o que ele tem para dizer. Aí quando a pessoa começa a contar o testemunho, e vivia uma vida de drogas, de bagunça, perdida, e hoje liberto das drogas, liberto do vício, uma vida abençoada, casamento restaurado, progredindo, prosperando, avançando, Deus fazendo coisas novas na vida da pessoa. E é um degrau. E esse degrau ele é necessário. Mas ele não é fácil. Ele não é fácil. É necessário que você esteja literalmente comprometido com a coisa certa. Comprometido com a coisa certa. E esse comprometimento, repete assim comigo, é a palavra. E a única coisa que nós precisamos é a palavra. É a palavra. É interessante que vocês estão aqui, mas tem pessoas lá na transmissão agora, em outros estados, em outros países, que queriam muito estar aqui. Mas não podem, porque estão à distância. E são várias situações. E a palavra que tem chegado a você e a elas tem o mesmo impacto. Tudo depende do quê? De quanto você recebe. Da maneira que você recebe, que você acata, que você pratica aquilo. E isso é o que faz a diferença. Por isso que nós falamos, e eu finalizo aqui, não perca tempo. Não perca tempo. Mantenha suas mãos erguidas. Continue buscando, continue lutando, continue dependendo de Deus e fazendo aquilo que Deus tem para fazer. Porque assim como nós lemos aqui, ó, faz de novo, Senhor. Repete assim comigo, faz de novo. Diga, faz de novo. Deus fez em 2022 na sua vida? Fez. Você quer que Ele faça em 2023? Então diga, Senhor, faz de novo na minha vida, faz de novo na minha casa, faz de novo na minha família, faz de novo no meu casamento, nos meus filhos, na minha vida financeira, na minha vida profissional, faz de novo. Senhor, me usa. Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração, com seus olhos fechados. Eu quero que você diga ao Senhor o quanto você acredita que em 2023 você vai viver um ano incrível, extraordinário. Vai ser um ano incomparável para você. Diga, Senhor, eu creio. Por mais que esteja seco, por mais que algumas coisas estejam como o Negueb, eu creio que vai fluir um rio, eu creio que vai surgir coisas novas. E aonde vai surgir coisas novas? Eu quero que você diga isso.
Onde vai surgir coisas novas? Na sua casa? Então diga. Na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Aonde vai surgir coisas novas? Aonde vai surgir coisas novas? Aonde? Deus, Ele está trabalhando em seu favor. Ele não desampara. Ele não abandona. Deus está trabalhando em seu favor. Eu quero que você diga isso. Eu quero que você diga Deus está trabalhando em meu favor. Deus está trabalhando em meu favor. Deus está trabalhando na minha casa. Deus está trabalhando na minha família. Deus está trabalhando na minha vida financeira. Deus está trabalhando na minha vida profissional. Deus está trabalhando nos meus negócios. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. E Ele não desampara. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te deixar pior do que você chegou. A vida daqueles que buscam a Deus é sempre em ascensão, em progresso, em evoluções, em todos os sentidos. Deus trabalha para o seu crescimento. Por mais que muitas vezes você não entenda o trabalhar de Deus, por mais que muitas vezes você não compreenda o trabalhar de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, por mais que você não entenda, Deus está trabalhando em seu favor. E é por isso que você tem que se alegrar. E você tem que sempre olhar como você estava. Quem era você? Eu quero que você diga o seu nome. Diga o seu nome, diga, Diego, quem era você quando você chegou? Quem era você quando você chegou? Quem era você? E às vezes é tão importante isso, porque o diabo ele é tão sujo, ele é tão desgraçado, que às vezes ele quer fazer você se sentir um nada. Mas olha de onde Deus te tirou. Do lodo, da fossa. Deus te limpou. Tem te limpado para coisas grandiosas, para resultados grandiosos. Deus tem te preparado para coisas grandes e novas. Ó Deus Santo de Israel, em oração, meu Deus, na tua presença, eu oro e peço a tua unção sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Assim como elas estão aqui, meu Deus, se colocando na posição que o Senhor espera que elas estejam, buscando a tua presença, buscando a direção que vem do altar. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor sustente, que o Senhor conserve a tua presença na vida dela, e que esse espírito, que esse poder, que essa força, que essa autoridade que vem do Senhor, possa desenvolver a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada milésimo de segundo, na vida dela, Senhor. Porque o Senhor
escolhe, e o Senhor capacita aquele que o Senhor escolheu. O Senhor não escolhe os capacitados, o Senhor levanta os quebrados. O Senhor levanta, meu Deus, aqueles que não têm condições. E o Senhor, assim como diz nas Escrituras, o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. O Senhor escolheu Davi, ele estava atrás das ovelhas, lá no pasto. O Senhor o levantou, o ergueu e o tornou um homem forte, poderoso, de autoridade, influente. Um homem, meu Deus, que a tua palavra diz que era segundo o coração do Senhor. E eu peço a Deus Todo-Poderoso, pessoas aqui, meu Deus, vivendo, meu Pai, conforme diz a tua palavra, segundo o teu coração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e que as atitudes, que as obras, que as decisões, que as escolhas, meu Deus, do teu povo, meu Deus, possa te agradar, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, e que todas essas que estão aqui, essas que estão em casa assistindo, meu Deus, que o Senhor honre grandemente, porque é um plantio, e todo plantio na terra certa, no tempo certo, no momento certo, ele prospera. E eu sei, meu Deus, que o que estamos fazendo aqui nesta manhã é um plantio, meu Deus, que vai prosperar, porque a tua palavra ela não volta vazia. Está escrito que a tua palavra ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada, e depois ela volta para o Senhor, meu Pai, em forma de louvor, de adoração. A tua palavra ela se cumpre, e o propósito dela, Senhor, é de levar o teu povo para um outro nível, para um outro padrão. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, toda sorte de bênção e prosperidade, favor e graça sobre a vida do teu povo, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque as mãos no alto da sua cabeça, e eu quero que você abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe os seus negócios, a obra da tua mão, a tua empresa, o teu trabalho, aquilo que está sobre as suas mãos. Abençoe, existe poder aí sobre a tua vida, tem poder, tem autoridade. E eu quero que você abençoe a sua vida. Diga: eu abençoo a minha vida, eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa produtiva, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa sábia, eu sou usado por Deus, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu abençoo, Senhor, o meu estabelecimento, na rua tal, número tal, no local tal, eu abençoo, eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua unção, o teu poder naquele lugar. Meu Deus, está escrito, Senhor, que tudo aquilo que eu profetizar, crendo, meu Deus, eu vou receber, eu vou viver, meu Deus. E eu creio no Senhor, eu creio, meu Deus, na manifestação do teu poder, e eu abençoo a minha vida, eu abençoo e eu declaro, Senhor, o teu poder, o teu favor sobre tudo aquilo que veio para tirar a minha esperança, a minha expectativa de dias melhores. Meu Deus, eu consagro ao Senhor a minha mente, eu consagro ao Senhor a minha mente, o meu coração. Meu Deus, eu declaro, Senhor, meu Pai, um coração aberto, uma mente aberta, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim, tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios, para a obra das minhas mãos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Com as mãos ainda no alto da sua cabeça, diga para o Senhor: Senhor, eu tomo posse dessa unção de governo sobre a minha vida, eu tomo posse dessa unção de governo. Eu estou aqui para governar, eu estou aqui para governar, eu estou aqui para governar. Diga isso,
Eu estou aqui para governar, eu estou aqui para governar. Essa unção que está sobre a minha vida, eu governo em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse dessa unção poderosa sobre a minha vida, essa unção de governo, para fazer a diferença em tudo aquilo que eu estiver envolvido, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse dessa unção poderosa. Diga: eu saio daqui honrado, abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém